Fala, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Eu sou o professor Adenilton Almeida e quero te apresentar um novo curso, quero te apresentar um novo projeto que se inicia agora, beleza? Direito Administrativo com foco para tribunais de todo o Brasil. Vai fazer TRE, TST, TJ, estadual. Eu tenho um novo curso para te apresentar, Direito Administrativo com foco total para tribunais, beleza? Vamos bater um papo? Antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Sou o professor Adenilton Almeida, sou professor de Direito Administrativo e Legislações Correlatas, tranquilo? Então eu quero, nesse curso, te apresentar uma teoria densa, porém, de uma forma simples, de uma forma que eu possa falar tanto com quem vai fazer prova para cargos de técnico judiciário, como para cargos de analista, para bacharel em Direito, beleza? Então, quero te apresentar esse curso voltado para tribunais. Mas antes, vem 4 dicas especial para você que está se preparando para concursos públicos, beleza? Professor, vou fazer direito administrativo, vou fazer prova de técnico para analista, o que eu preciso focar? Eu chamo de 4 pilares da sua aprovação. Qual que é o primeiro pilar? Aula, beleza? Nessa aula, nós vamos trabalhar ao longo desse curso teoria e exercícios, tá? Vai ter uma parte expositiva, te apresentar a matéria e sempre trazendo uma abordagem para a sua prova. Esse é o primeiro pilar. Aula. Segundo pilar, professor, o que eu preciso? Leitura da letra seca da lei. Eu vejo muito candidato indo lá, comprando livro, fazendo investimento em livros e esquecendo de ler a letra seca da lei. Então, nosso primeiro bate-papo. Nessa aula inicial, você está começando a sua preparação. Ah, professor, eu já conheço direito administrativo, eu preciso da letra seca? Precisa, porque letra seca é muito cobrada na hora da sua prova. Então, primeiro pilar, aula expositiva. Segundo pilar, a questão da leitura da letra seca da lei. Terceiro pilar, professor, qual que eu preciso? Preciso que você faça questões de concurso. O seu concurso é do CESP, é da FCC, não sei qual que é a sua banca que você está se preparando, mas você precisa fazer o número máximo de questões que você consiga até a hora da sua prova, beleza? Esse é o terceiro pilar. E o quarto, e um dos essenciais que a gente esquece muito de fazer, é a revisão. Fez lá, pegou a aula expositiva, fez as suas anotações, fez a leitura da letra seca da lei, fez questões de concursos anteriores, eu preciso que você faça uma revisão periódica de todo o conteúdo que você tem abordado. Sendo assim, fazendo isso, nós vamos ter um parceiro, eu e você, tá? Para a gente conseguir buscar a sua tão sonhada e almejada aprovação. Feito isso, eu posso começar o curso com mais tranquilidade. Não ia começar o curso sem bater esse papo com você para a gente conseguir extrair o máximo da sua aprovação. Beleza? Então vamos lá. Direito administrativo. Professor, preciso aprender esse tal direito administrativo. Eu já faço concurso há tanto tempo e quase sempre tem uma questãozinha ou outra que eu não consigo sair bem na hora da minha prova. O que eu vou fazer? A solução está aqui. Vamos bater um papo ao longo desse curso todo. Nós vamos trabalhar a parte expositiva, a letra seca da lei, porque eu vou trazer leitura da lei aqui, porque é obrigatório para o nosso concurso, questões e vamos estar aí buscando a sua aprovação. Tranquilo? Novamente, sou o professor Adenilton Almeida e nós vamos começar o nosso bate-papo sobre direito administrativo. Começamos da onde, professor? Vamos lá do conceito de direito administrativo. Deve estar me perguntando, professor, começar do conceito de direito administrativo, isso cai em concurso? Concurso ainda me cobra conceito sobre direito administrativo? Cobra. Tá? Então não tem para onde a gente correr. A gente precisa de um conceito básico para a gente conseguir bater um papo melhor sobre direito administrativo. Você vai me perguntar, professor, qual que é o melhor conceito? Qual que é o conceito que é cobrado em questões? Tá? Professor, amigos, eu não vou trazer um conceito, mas a gente vai fazer o seguinte, eu vou te apresentar 4 conceitos de professores que estão sempre aí sendo cobrados em concurso público e depois a gente vai pegar alguns pontos interessantes desse conceito para a gente conseguir bater um papo e fechar aí a sua anotação. Sendo assim, vem na tela comigo para a gente conseguir bater um papo e ver como é que isso aqui pode vir na sua prova. Vamos lá. Então, como eu te falei, eu trouxe 4 conceitos para vocês. Vamos aqui numerando. Eu tenho 4 conceitos sobre direito administrativos. Professor, qual que é o que eu vou levar para a minha prova? Eu estou te apresentando os 4 e depois nós fazemos o nosso conceito. Primeiro, é o conceito do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, tá? Papa do direito administrativo, e ele traz o seguinte: direito administrativo é o ramo, grafar aqui para você, do direito público que disciplina a função administrativa. Essas 2 questões que eu coloquei aí já são importantes. Então traz o seguinte, olha lá. Para Celso Antônio Bandeira de Mello, direito administrativo pode ser conceituado como o ramo do direito público que disciplina a função administrativa e os órgãos que a exercem. Beleza? Conceito legal aí pra gente. Segundo conceito, o saudoso professor Eli Lopes Meirelles. Ele traz o seguinte: conjunto harmônico
de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendente a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Terceira, professora Di Pietro, Maria Silva Zanella de Pietro, traz o seguinte: o ramo do direito público, que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública à atividade jurídica não contenciosa que exerce os bens que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. E por último, aqui mais voltado, tá? Os três primeiros são mais voltados para a questão doutrinária, e aqui eu tenho um professor que escreve mais voltado para concurso, o professor Alexandre Maza, e ele traz o seguinte: ramo do direito público que estuda princípios e regras disciplinadores do exercício da função administrativa. Tranquilo? Volta para cá, vamos novamente olhar para você e bater esse papo. Eu te apresentei 4 conceitos. Preciso decorar algum desses 4 conceitos? O decorar é consequência dos nossos estudos. Você vai ver que, com o passar do tempo, você vai falar o conceito aí, conjunto harmônico de princípios jurídicos que tem como missão fazer lá a questão voltada para a administração pública. Ou seja, o decorar é consequência. Nesse momento, quero que você entenda o conceito de direito administrativo. A partir do momento que você conseguir entender o que é o direito administrativo, qual que é a conceituação do direito administrativo, você acerta qualquer questão que cobre nesse tocante, ok? Então, não tenha a preocupação nesse primeiro momento de decorar nenhum desses conceitos. Até porque, se você entender o conceito, qualquer um que venha dentro desse nosso entendimento, você consegue assinalar como certo ou errado na hora de uma prova, ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos aprofundar, vamos destrinchar esses conceitos de direito administrativo. Vem para o quadro para a gente começar o nosso bate-papo referente a isso aqui. Vamos lá, no quadro comigo. Então, aqui eu apresentei para você os 4 conceitos, professor Celso Antônio Bandeira de Mello, professor Eli Lopes Meirelles, Maria Silva Zanella de Pietro e o professor Alexandre Maza. Agora, nosso bate-papo, vamos lá, uma questãozinha do CESP, só para a gente começar a já entrar no clima de prova. Seguinte, ano 2015, CESP STJ, prova de técnico judiciário na área administrativa. Colocou o seguinte: julgue o item seguinte acerca do direito administrativo e da prática dos atos administrativos. Conceitualmente, então, ou seja, o conceito de direito administrativo ainda é cobrado, é correto considerar que o direito administrativo abarca um conjunto de normas jurídicas de direito público que disciplina as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais da coletividade. Dá um print na tela, tá? Para um minutinho, dá uma pausa no vídeo e responda. E agora vem o gabarito. Questão o quê, senhores? Correta, tá? Bem tranquila, sem maiores dificuldades. Então, eu tenho aí letra horrível, né, professor? Mas beleza, tá valendo. Então, primeira questão, correta. Deixa eu até apagar isso aqui, deixa eu apagar isso aqui para ficar menos feio aí para a hora do seu estudo. Então, a primeira questão, correta, tá? O conceito de direito administrativo. Beleza? Vamos agora bater o nosso papo aqui sobre essas funções do direito administrativo. Venha para a tela comigo. Então, qual que é o nosso bate-papo aqui agora? Qual que é a nossa missão? Eu te apresentei conceitos de direito administrativo, te apresentei 4 conceitos básicos sobre direito administrativo, agora eu quero trabalhar com você pontos em comum de todos esses conceitos. Você viu que cada um coloca um ponto ali, coloca a sua visão sobre direito administrativo, mas nós temos um tronco em comum sobre o direito administrativo, que é o que vai ser cobrado na sua prova. Fiz uma questãozinha do CESP e agora eu quero trabalhar cada um desses pontos com os senhores. No quadro, para a gente conseguir bater o nosso papo aqui. Então, vamos lá. Primeira questão referente ao direito administrativo. É a taxonomia do direito administrativo. O que seria essa taxonomia? O direito, primeiro ponto, o direito, ele é uno. Eu só tenho um único direito, eu tenho um único ramo do direito. Mas, por questões didáticas, olha o que nós fazemos. Nós vamos dividir o direito em direito público e vamos dividi-lo em direito privado. Como eu falei, o direito é uno, por questões didáticas, nós vamos dividi-los em direito público e direito privado. O direito público, ele vai ser marcado por uma questão relativa à
interesses públicos, interesses da coletividade. Já o direito privado, eu estou diante de interesses individuais. Ramos, vamos já colocar aqui, ó, direito administrativo, como nós bem falamos, ele é um ramo do direito público. E o principal aqui, direito civil, um ramo do direito privado. Ou seja, vamos pegar o nosso bate-papo aqui sobre o direito administrativo, ramo do direito público. Ele traz o seguinte: os interesses que nós vamos buscar são os interesses da coletividade. Segundo, desigualdade entre as partes. Senhores, quando eu falo em direito administrativo, nós temos que entender o seguinte: o Estado ele está em superioridade em relação ao particular. Nós vamos estudar ao longo do nosso curso desapropriação, poder de polícia, intervenção na propriedade, tudo isso, cláusulas exorbitantes, você vê lá na Lei 8666 de 93, quando fala de contratos administrativos. Então, primeiro ponto, entender direito administrativo é entender que o particular ele está subordinado ao interesse público. O interesse que vai se sobressair é o interesse da coletividade. Por quê? Porque eu estou diante de um ramo do direito administrativo, ou seja, eu estou diante de um ramo do direito público, no qual o direito administrativo ele se encaixa, tá? Então vem para o quadro, vamos desenhar isso aqui, vamos tentar visualizar essa situação. Então, quando eu falo de direito administrativo, eu estou falando que a administração ela não está no mesmo nível do particular. Eu tenho uma situação verticalizada, tá? Direito administrativo, eu vou ter uma situação na qual eu vou estar diante do quê? De uma situação verticalizada, na qual o direito administrativo, a administração pública, ela se sobressai ao particular. Em contrapartida, quando eu falo de direito individual, direito privado, eu vou estar diante de uma outra situação. Eu vou ter o Estado no mesmo nível do particular. Isso aqui, eu estou diante de uma relação horizontal, tá? Quando eu falo de direito privado, a relação existente é uma relação horizontal. Quando eu falo de direito público, eu estou diante de uma relação verticalizada. Isso aqui é essencial para você levar na hora da sua prova, para você entender o seguinte: falei em direito administrativo, o Estado ele não está no mesmo nível do particular. O Estado vai até agir em alguns momentos no mesmo nível do particular, só que ele não vai ser regido pelo direito administrativo. Por exemplo, eu tenho, vem para o quadro comigo para a gente conceituar isso aqui, ó. O Estado, ele tem duas funções, ele pode fazer duas coisas, ele pode fazer atos e ele pode fazer contratos. Só que esses atos, o Estado pode agir de direito público ou ele pode agir de direito privado. Da mesma forma, o contrato, o Estado pode agir em direito público e direito privado. Qual que é a diferença? Quando eu estou diante de um Estado agindo por direito público, eu estou diante de um tal de ato administrativo. Quando eu estou diante do direito privado, nós vamos falar de um tal de ato da administração. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu estou diante de um contrato administrativo e aqui de um contrato da administração. Professor, o que isso vai importar para a hora da minha prova? Vai importar o seguinte: nos atos administrativos, a superioridade do interesse público sobre o interesse privado. Explicando, presunção de legitimidade dos atos administrativos. Só os atos administrativos detêm presunção de legitimidade. Os atos da administração não detêm essa presunção de legitimidade. Autoexecutoriedade, imperatividade, isso tudo eu estou falando de ato administrativo, direito público, direito administrativo. Atos da administração, direito privado. Não vou falar em superioridade do interesse público sobre o privado. Vamos lá para os contratos administrativos? Quando eu falo de contrato da administração, não há superioridade, não há as cláusulas exorbitantes. Quando eu falo em contrato administrativo, eu estou falando em cláusulas exorbitantes, em superioridade do interesse público sobre o interesse privado. Tá vendo a importância de ter o conceito na sua mente? Você consegue resolver questões que nós vamos trabalhar lá na frente, beleza? Volta para o quadro, só para a gente terminar aqui o nosso resumo. Então, quando eu falo de taxonomia do direito administrativo, ele é um ramo do direito público, então ele vai ter várias características. Ele vai falar sobre interesse coletivo, eu vou ter uma desigualdade entre as partes e outra situação, vou até mudar a cor aqui
para a gente lembrar disso, ó. Indisponibilidade do interesse público. Quando eu falo interesse público, eu não posso abrir mão do interesse público. Por quê? Porque o interesse não é meu, o interesse é da coletividade. Por isso que quando nós vamos falar de direito administrativos, nós estamos diante da indisponibilidade do interesse público. Tranquilo? Volta comigo. Então, senhores, fechei o primeiro tópico referente a conceitos do direito administrativo. No referente à taxonomia do direito administrativo, ele é um ramo do direito público. Lembre-se em fazer essa contrapartida ao ramo do direito privado. Beleza? Vamos seguindo. Próximo tópico que vem comigo aqui é direito administrativo é um conjunto harmônico de normas, é um conjunto harmônico de princípios. Ok? Vem para o quadro para a gente fechar e falar sobre esse tópico aqui. Vamos lá. Conjunto harmônico de normas e princípios. Esse tópico vai aparecer na sua prova com o nome de regime jurídico administrativo. Então, quando você pega o seu edital e tem lá no seu edital, dentre os conteúdos, tem um tal de regime jurídico administrativo, regime jurídico administrativo. O que vai ser o regime jurídico administrativo que você vai estudar? Nós vamos estudar aqui no nosso curso. É um conjunto, como o professor Eli Lopes Meirelles falava, é um conjunto harmônico de normas e princípios. Esse regime jurídico, eu vou trazer o que para o Estado? Eu vou colocar para o Estado prerrogativas e vou colocar limitações para o Estado. Então, quando eu falo em regime jurídico administrativo, eu estou falando que o Estado ele vai ter prerrogativas, mas, ao mesmo tempo, ele vai ter limitações. Para que eu vou dar prerrogativas para o Estado? Quando eu faço lá direito público, a administração ela está superior ao particular. Por que eu tenho que levar isso aqui na hora da minha prova? Pelo seguinte ponto. Eu vou dar prerrogativas para a administração, eu vou colocá-la em grau de superioridade para que ela busque o interesse público. Então, isso aqui tem que estar bem nítido, bem latente na hora da sua prova. Quando eu falo direito administrativo, eu estou falando em regime jurídico administrativo, eu estou falando em busca de interesse público. Professor, mas se eu não buscar o interesse público, eu buscar o interesse privado, aí, senhores, eu vou estar diante de um tal de abuso de poder. Então, vou olhar para ti para a gente fechar esse tópico aqui. Seguinte, o que vem a ser o direito administrativo? Direito administrativo, ele é um ramo do direito público formado por um conjunto harmônico de normas e princípios. Esse conjunto harmônico de normas e princípios vai aparecer na sua prova com o nome de regime jurídico administrativo. E o que vem a ser o regime jurídico administrativo? Pense em uma balança, tá? Uma balança de contrapeso, aquela que você via nas vendas, nas padarias antigas. 2 pratos. De um lado, eu vou colocar prerrogativas para o Estado. O que são as prerrogativas? A supremacia do interesse público. Do outro lado, eu coloco a limitação, a indisponibilidade do interesse público. Quando eu dou um tratamento diferenciado para o Estado, por exemplo, poder de polícia, o agente de trânsito, ele pode parar o seu carro numa blitz e pedir seu documento, fazer a questão referente a ver documentos, a ver a questão de pneus, ou seja, ele tem o poder de polícia, limitar o seu interesse em razão do interesse coletivo. Ótimo, mas ele só pode fazer isso buscando o quê? Sempre o interesse público. Se eu busco um interesse que não é o público, nós vamos estar diante de um tal de abuso de poder. Esse abuso de poder, cuidado que não é abuso de autoridade lá do direito penal, é abuso de poder. Esse abuso de poder é quando eu busco um objetivo, busco um interesse que não é o público. Eu vou valer de uma questão inerente à supremacia do interesse público, mas não vou buscar um interesse público, vou estar diante de um abuso de poder. Vem no quadro para a gente visualizar isso aqui de outra forma. Então, eu tenho lá. Quando eu falo em direito administrativo, eu estou falando que ele é um conjunto harmônico de normas e princípios. Esse conjunto harmônico, ele vai ter 2 princípios básicos que o professor Celso Bandeira de Mello vai chamar de supraprincípios ou superprincípios. Então, o que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello ele fala? Que todo o direito administrativo vai estar estruturado no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, mas, ao mesmo tempo, a indisponibilidade. Eu tenho um interesse público, mas eu não posso não posso abrir mão do interesse público, tá? E aí eu vou ter o seguinte, qual que é o objetivo do direito administrativo da administração? Buscar o interesse público.
Ótimo. Só que, se eu não busco o interesse público, busco o interesse privado, eu vou estar diante de um abuso de poder. Esse abuso de poder ele é marcado pelo excesso de poder. O que é o excesso de poder? É quando eu vou agir fora da competência que é me dada. Eu vou chamar de excesso de poder. E o desvio de poder, ou também chamado de desvio de finalidade, é quando eu vou buscar um objetivo que não é o interesse público. Então, senhores, isso aqui é só para a gente visualizar, tá? Eu vou falar com você em uma aula específica sobre poderes da administração, sobre uma aula específica sobre abuso de poder, sobre os princípios da supremacia e do interesse público, mas eu quero que você visualize a estrutura do direito administrativo. Falar sobre direito administrativo é falar sobre supremacia do interesse público de um lado, mas sempre limitado pela outra balança, que é a balança da indisponibilidade. Eu tenho como buscar o interesse público, tenho, mas nunca posso abrir mão desse interesse público para buscar o meu interesse privado, porque senão eu estou diante de um abuso de poder. Vamos lá, seguindo. Questão 2, rapidinho para a gente fechar aqui, ó. Regime jurídico administrativo brasileiro está fundamentado em 2 princípios, dos quais todos decorrem, a saber, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público, questão correta. Então, quando eu falo em regime jurídico administrativo, esse regime jurídico administrativo, ele está baseado em 2 superprincípios que o nosso professor Celso Antônio falava. Era o regime da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Sempre esses 2 princípios sustentando o regime jurídico administrativo. Seguindo. Professor, beleza, eu entendi quais são os 2 princípios que vão basilar o direito administrativo. Supremacia e indisponibilidade, mas de um tal de interesse público. O que vem a ser esse interesse público na hora da minha prova? Interesse público, esses 2 princípios nós vamos chamar de princípios implícitos no texto constitucional. Tá? Você não vai encontrar supremacia e nem disponibilidade ao decorrer da Constituição. Não está lá no artigo 37, não está espalhado pela Constituição. Você vai encontrar onde? Alguns doutrinadores falam que lá na Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Também não. A Lei 9784, ela vai trazer o princípio do interesse público. E do interesse público nós vamos extrair de forma implícita o princípio da supremacia e o princípio da indisponibilidade. Esse interesse público, vem no quadro comigo, nós vamos dividi-lo em 2. Quais são eles? Então, ó, o interesse público, nós vamos falar que o interesse público ele pode ser primário. Qual que é o interesse público primário? É o interesse da sociedade. E o interesse público secundário. O interesse público secundário é quando o Estado está agindo como sujeito de direito. Quando ele age como sujeito de direito, o Estado ele vai estar o quê? Ele vai estar diante de uma questão patrimonial. Esse interesse secundário, ele sempre tem que estar de acordo com o interesse primário. Então, isso aqui a gente tem que levar em mente, olha lá. Porque cai na sua prova da seguinte forma. A indisponibilidade do interesse público é absoluta. Ou então, a supremacia do interesse público é absoluta. Errado. Sabe por que está errado? Porque quando o Estado ele age com a superioridade do interesse público, ele tem que buscar o seu interesse público primário. Porque se ele buscar o interesse público secundário, ele vai estar no mesmo nível do particular. Professor, traduz que eu não entendi. Vamos lá. Blitz de trânsito. Acho que é uma das formas mais evidentes que nós conseguimos ver isso aqui, visualizar. O agente de trânsito, ele para o seu carro. Por que ele parou o seu carro? Interesse público primário. Por que interesse público primário? Porque a administração pública ela tem um interesse em prol da sociedade que você não esteja dirigindo o seu carro sem habilitação, sem pagar os impostos necessários ou até mesmo após ingerir bebida alcoólica. Agora, a administração pública também age regida pelo interesse secundário. O que seria o interesse secundário? O Estado empresário. O que é o Estado empresário, professor? É aquela situação na qual o Estado vai estar agindo no seu mercado econômico. Por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, são bancos. Ele tem um interesse público em jogo? Tem, mas é um interesse público secundário, é um interesse patrimonial. Esse interesse público secundário, anota isso aí na sua prova, ele não se sobressai ao interesse individual. Ele está no mesmo nível do interesse individual. Então, qual que é o interesse que vai sobressair? O interesse público primário.
Quando o Estado busca satisfazer interesses da coletividade. Quando o Estado busca satisfazer o interesse dele enquanto agente econômico, não há que se falar em interesse público, não há que se falar, perdão, é interesse público, mas não há que se falar em supremacia desse interesse em face do interesse do particular. Beleza? Essa anotação é bem interessante. Vem para o quadro, porque tem até um resuminho que eu coloquei aqui para gente. Então, aqui no quadro, ó, esse resumo é do professor Matheus Carvalho. O que o professor Matheus Carvalho traz para a gente? A busca indevida dos interesses secundários, abrindo mão do interesse primário. Então, o que ele está fazendo? Buscando o interesse secundário e abrindo mão do interesse primário. Ou seja, do interesse público propriamente dito, em seja abuso do poder, como ocorre, por exemplo, se o Estado decide aumentar de forma abusiva a carga tributária à população, ou ainda quando o ente estatal paga valores ínfimos pela desapropriação de bens imóveis privados. Desta forma, havendo conflitos entre os referidos interesses, prevalecerá o interesse público primário. Volta para mim. Então, ó, quando eu falo em interesse público, o Estado ele vai ter a supremacia do interesse público quando ele agir buscando o interesse público primário. Se ele vai buscar o interesse público secundário, não há que se falar em supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Beleza? Anote isso aí, é importante para a hora da sua prova. E vamos continuar o nosso bate-papo, que a aula está fluindo aqui, a gente está começando a destrinchar o direito administrativo. Então vamos lá. Próximo slide. Vem comigo. O direito administrativo, ele não é codificado. Olha lá, vamos grifar esse negócio aqui. Então, quando eu falo em direito administrativo, ele não está codificado. Ele está positivado, mas não está codificado. Por que ele não está positivado? Porque eu tenho legislação esparsa no direito administrativo. Professor, explica isso aí melhor. Claro, então vamos lá. Quando eu falo em direito administrativo, por exemplo, vamos dividir aqui. Quando eu tenho um ramo codificado, por exemplo, o Código Civil. O Código Civil, se você for até uma livraria e pedir um Código Civil, o cara vai te trazer um livro aqui com o Código Civil. Então, o Código Civil ele está codificado, ele está reunido em um único documento. Agora, quando eu falo de direito administrativo, o direito administrativo ele está em várias legislações esparsas, que juntando todas elas, eu vou estar diante do direito administrativo. Então, eu tenho, por exemplo, a Constituição Federal, eu tenho aqui a Lei 8666, eu tenho a Lei 8.112, eu tenho a Lei 8429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa. Juntando tudo isso aqui, eu tenho o direito administrativo. Ou seja, o direito administrativo, ele está positivado, sim, mas ele não está codificado, porque ele não está reunido em um único documento, beleza? Então, isso aí é um ponto importante. Segundo, quarto ponto, o direito administrativo, ele vai regular a atuação de órgãos, entidades e agentes públicos. Então, o que eu vou estudar no direito administrativo? Tá tudo aqui, ó. Eu vou estudar a administração direta com seus órgãos, eu vou estudar a administração indireta com as suas entidades. Eu vou estudar os agentes públicos, quando eu falo de servidor público, quando eu falo de Lei 8.112. Então, eu tenho tudo isso aqui, seria um resumo do direito administrativo. Então, direito administrativo é um ramo do direito público, direito administrativo é um ramo do direito público, taxonomia, que tem como a função de um conjunto de normas jurídicas, que a gente vai formar o nosso regime jurídico administrativo, é um ramo não codificado, é positivado, mas não codificado, e ele tem como função fazer o quê? Estudar os agentes, os órgãos e as entidades. Então, a gente começou a resumir o que seria o direito administrativo, tá? E aí, o que vem aqui? O último ponto. O direito administrativo, ele tem como função regular o quê? A atividade administrativa do Estado. Então, o direito administrativo vai ter como função regular a entidade administrativa do Estado. Vem comigo, só para a gente fechar isso aqui. Professor, o que vem a ser atividade administrativa do Estado? Então, eu já conceituei com você. Direito administrativo é o ramo do direito público, formado por um conjunto de normas, que dá o nome de regime jurídico administrativo, que vai regular a atuação dos órgãos, das entidades
e dos agentes públicos, e é um ramo não codificado, positivado, porém não codificado. E todo esse direito administrativo, esse conjunto de normas, ele tem como função regular a atividade administrativa do Estado. Aí você me pergunta, professor, o que é a atividade administrativa do Estado? Essa pergunta te respondo no próximo bloco, beleza? Então, encerramos aqui e no próximo bloco eu venho com a resposta sobre o que vem a ser a atividade administrativa do Estado. É rapidinho, tá? Um abraço e até mais.